Bem-vindo ao Mala Diplomática, podcast do Instituto Diplomático do Ministério dos Negócios Estrangeiros. O meu nome é Ana Paula Zacarias e sou a nova diretora do Instituto Diplomático, substituindo neste posto o embaixador José Freitas Ferraz. Neste espaço vamos continuar a conversar com interlocutores relevantes em todos os domínios da política externa. Bem-vindo à Mala Diplomática. O podcast de hoje encerra o ciclo que a Mala Diplomática organizou sobre os 50 anos da Revolução do 25 de Abril. O tema de hoje é o das comunidades portuguesas e a diáspora e a forma como as suas dinâmicas se alteraram nos últimos 50 anos. Diz-se muitas vezes que a imigração é para Portugal uma questão histórica e estrutural, com vários ciclos de saída e de retorno ao longo dos séculos. Apesar de muito condicionada pelo Estado Novo, que procurava impedir a fuga de mão de obra e mais tarde o capital humano para servir na guerra colonial, a imigração, mesmo ilegal ou assalto, continua a ser uma realidade para Portugal, com centenas de milhares a partirem em busca de melhores condições de vida. O 25 de Abril trouxe consigo a ideia de que a imigração finalmente terminaria. Mas, no entanto, o que aconteceu foi que, apesar do retorno de quase 1 milhão de portugueses naquela ocasião, vindos das ex-colónias, os fluxos migratórios voltaram a aumentar com a adesão de Portugal à CEE em 1986, aproveitando a liberdade de circulação europeia. E o fluxo acelerou também com o virar do século, especialmente após a crise financeira de 2008, tendo continuado até aos dias de hoje. Portugal é o país da União Europeia com mais imigrantes em proporção da população residente e o 8º do mundo, com 2,1 milhões de portugueses a viver noutros países e mais de 1,5 milhões, perto de 15% da população, a terem imigrado nos últimos 20 anos. A isto acrescenta-se uma diáspora que se estima em mais de 5 milhões de pessoas, 1/3 de toda a população portuguesa, e tornou-se um aspecto fundamental da difusão da língua e da cultura portuguesa do mundo e uma mais-valia, sem dúvida, da política externa portuguesa. Para falar deste tema, temos connosco hoje o Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Cesário. José Cesário tem 65 anos, é licenciado em Administração e Gestão Escolar, tem uma larga experiência como deputado eleito pela diáspora, já ocupou funções governativas como Secretário de Estado da Administração Local, mas tem a sua grande experiência como Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas em 3 governos diferentes ao longo dos últimos 20 anos. Seja muito bem-vindo à Mala Diplomática, Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado. Falando do 25 de Abril, que impacto acha que o 25 de Abril teve para as comunidades portuguesas no estrangeiro e, sobretudo, que mudança teve na visão, na forma como nós olhamos para as comunidades portuguesas? Houve uma mudança significativa. O fenómeno migratório, ou melhor, emigratório, que até ao 25 de Abril era relativamente ignorado, até porque era um fenómeno eminentemente rural, com o 25 de Abril passou a ser, diria, reconhecido e valorizado. A problemática associada a este fenómeno é enorme, sob o ponto de vista político, cultural, económico, diplomático também, e de facto com o 25 de Abril passou-se a olhar para esta realidade como algo que faz parte do nosso dia-a-dia. Isto não significa que a percepção por parte da população, em geral, seja exatamente essa, porque a verdade é que nós continuamos a ter, na sociedade portuguesa, um significativo desconhecimento daquilo que é a nossa presença no mundo e daquilo que é a própria realidade migratória em cada terra, em cada região e às vezes até dentro de cada família. Mas a verdade é que algumas instituições começaram a olhar para este fenómeno de uma forma diferente. Desde logo, os governos, os órgãos de soberania em geral, mas também outros órgãos que são fundamentais, nomeadamente a comunicação social, nomeadamente as empresas, nomeadamente as próprias universidades. E, portanto, há hoje uma percepção diferente daquilo que significa esta realidade, até porque
sobretudo a partir do momento em que voltámos a ter uma explosão da imigração, 2008, 2009, o fenómeno migratório, que até aí, repito, era eminentemente rural, passou a ser urbano. E, portanto, quem passou a emigrar deixaram de ser os pobrezinhos das nossas aldeias, antes de 25 de Abril chegavam do serviço militar e partiam logo, depois de 25 de Abril eram aqueles jovens que iam para a construção civil, que trabalhavam na agricultura, coitados, que não tinham alternativa nenhuma. A partir de determinada altura, e eu situo isto mais ou menos ali 2006, 2007, 2008, passaram a ser os filhos da pequena burguesia urbana, que passaram efetivamente a ir viver para o estrangeiro como forma de darem até sequência às próprias formações académicas que entretanto haviam adquirido e que em Portugal o mercado de trabalho já não conseguia absorver. Muito bem. Realmente é interessante ver que a partir de 1977 o Dia Nacional de Portugal passa a incluir as comunidades portuguesas, passa-se a chamar Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas, dando assim visibilidade às comunidades portuguesas no exterior. Essa mudança que o Sr. Secretário de Estado refere do fenómeno migratório, a ideia de que há uma migração mais urbana, também mais mulheres, imagino, a partir de 2000, refletiu-se de alguma maneira na forma como o Estado organiza os seus serviços para apoiar as comunidades portuguesas? Reflete, com certeza que sim, embora eu desejaria que se refletisse muito mais. E eu dou-lhe alguns exemplos. Por exemplo, os municípios, que são um elemento fundamental na relação com as comunidades, começaram progressivamente a despertar para a necessidade de terem políticas viradas, específicas, locais, viradas para os não residentes. Isto é uma mudança enorme, porque durante muito tempo isto não acontecia. Em 2002... quando a minha primeira passagem por aqui pelo Ministério, não me esqueço que uma das primeiras decisões que tomei foi exatamente que a criação dos gabinetes de apoio ao imigrante nos municípios, em articulação com a nossa Direção-Geral dos Assuntos Consulares e Comunidades Portuguesas, particularmente a Direção de Serviços Regionais, então e continua sediada no Porto. Bom, essa decisão foi tomada exatamente porque eu tinha consciência plena que havia necessidade de haver este estreitamento de relação. Era preciso que as câmaras municipais preparassem os seus serviços para o tratamento de matérias, de questões, de problemas, de pessoas que passam por lá durante 15 dias, 3 semanas, durante o ano. A maior parte delas não estava. E progressivamente, algumas delas começaram a adaptar-se. Não foram todos os casos, mas nós, neste momento, dos quase 200 acordos que temos feitos com câmaras municipais, esta política teve sequência nos governos seguintes, particularmente o Dr. José Luís Carneiro foi um entusiasta também desta nossa iniciativa. A verdade é que, se nem todos estão efetivamente a trabalhar, diria, com normalidade, há casos excelentes exemplos de câmaras municipais que começaram a fazer essa ligação. Bom, mas podemos falar de outros órgãos. O Sr. Presidente da República, por exemplo, o atual Presidente da República, passou a integrar visitas e contactos diretos com comunidades portuguesas, diria, numa medida que foi perfeitamente inovadora e de um significado enorme. Os anteriores primeiros-ministros fizeram, o atual primeiro-ministro está a fazê-lo, e, portanto, há uma mudança muito grande. E, claro, que as estruturas vão-se também adaptando, não é? E vão-se ajustando, embora, volto ao mesmo, eu desejaria que essa adaptação e esses ajustamentos fossem ainda maior. Um problema que temos neste momento é, nomeadamente, o modo como o enquadramento das questões do ensino e da língua junto às comunidades imigrantes é feito, porque efetivamente estamos a perder terreno nitidamente. Nestes últimos anos perdemos milhares largos de alunos, e essa questão é uma questão que tem de nos fazer refletir. Seja como for, em síntese, acho que sim, acho que houve uma adaptação clara em vários setores da sociedade, que não apenas no Estado, mas claro que temos de fazer muito mais.
esse reconhecimento da importância das comunidades portuguesas no exterior, a ideia de que elas são uma mais-valia para a política externa portuguesa também, para além de serem uma mais-valia em termos dos jovens que neste momento estão fora e que podem ajudar-nos também a concretizar uma série de projetos em Portugal. É muito interessante ver como é que nós poderíamos, então, usar esse perfil diferente dos imigrantes portugueses no exterior e ver como adaptá-los e como usar os nossos instrumentos atuais de política externa para melhorar esse relacionamento. Quanto à língua, Sr. Secretário de Estado, que é um tema que é muitas vezes falado pelos próprios portugueses no exterior, o que acha que se poderia fazer? Do seu ponto de vista, o que é que poderia ser melhorado em relação ao ensino da língua? Porque é uma questão muito importante para as comunidades portuguesas, sem dúvida, mas é uma questão mais ampla ainda da valorização do português como língua internacional de comunicação. São duas questões. Uma que tem a ver com a presença do português no mundo, nomeadamente nas grandes organizações internacionais, em que é preciso, naturalmente, insistirmos, nomeadamente nas Nações Unidas. A possibilidade de reconhecer o português como língua de trabalho seria uma medida determinante. Outra questão é a questão do ensino. Bom, e aqui o que é que nós podemos fazer hoje? Hoje temos de olhar para a realidade atual e perceber que da leitura que fazemos, da análise que fazemos, resultam alguns dados objetivos. E o grande dado objetivo que resulta é que em países de imigração tradicional, nestes últimos, diria, 50 anos, França, Suíça, Luxemburgo, até Reino Unido, nós aí notamos uma perda clara de alunos. E estamos a falar de perdas significativas. Na Suíça, em 7 anos, perdemos 5.000 alunos, num total de 12.000. De facto, isto tem de nos fazer refletir. Muito. Estamos a fazê-lo. Mas há outra questão. Há locais em que nós temos sucesso. Correto? Estamos a ter muito sucesso, por exemplo, em algumas zonas dos Estados Unidos. Estamos a ter sucesso na Venezuela. Estamos a ter sucesso em alguns países da África. E, portanto, também aí temos de perceber porque é que conseguimos ganhar mercado, falando assim. Evidentemente que tudo isto implica muito trabalho de terreno. Há um aspecto que, para mim, tem de ter uma resposta rápida. Já tive a oportunidade de dialogar com os nossos responsáveis, nomeadamente o Instituto de Camões, sobre isto. Nós praticamente não temos rede nos países da nova imigração portuguesa. Países como a Noruega, como a Dinamarca, como a Suécia, como os Emirados, são países em que nós não temos nada. Temos de passar a ter. Não é? Até porque é a tal nova imigração que está em causa, que está muito sensível para estas questões da aprendizagem ou da manutenção da aprendizagem da língua por parte dos seus filhos. Estamos a falar de emigrantes. É verdade que a maior parte das nossas comunidades hoje já não são constituídas por emigrantes. São constituídas por lusodescendentes. E aí é diferente, tudo muda de figura. As problemáticas são completamente diferentes. São cidadãos que têm uma integração muito grande na sociedade local. Há pouco, a Sra. Embaixadora dizia aí bem, há aqui um potencial enorme, potencial que é político, que é económico, que é cultural, mas é um potencial que vem em primeiro lugar exatamente da influência que os lusodescendentes têm nas sociedades onde nasceram. Nós vamos encontrar o Craig Mello, Prémio Nobel nos Estados Unidos, vamos encontrar membros de governos, congressos, parlamentos, reitores de universidades, diretores culturais dos mais variadas instituições, de algumas das instituições culturais mais visíveis, por exemplo, da sociedade francesa. Vamos encontrar essa gente que são parceiros indispensáveis, não apenas para as políticas culturais e económicas, mas também para a própria diplomacia, não é? Pronto,
Mas depois, paralelamente a esta realidade, que é uma realidade que dá dimensão a Portugal, não é? Dá dimensão real, atenção que estamos a falar de dezenas e dezenas de milhões de pessoas, países como o Brasil, como os Estados Unidos, como a África do Sul, como a Venezuela, até França já, não é? Estamos a falar de dezenas largas de milhões de pessoas, muito, muito largas. Agora, paralelamente a isto, temos o tal novo imigrante. O novo imigrante, que é um jovem, normalmente, com uma formação académica já completamente diferente daquela que tinham as pessoas que saíram de Portugal até, eu diria, até à década de 90, praticamente. São pessoas que têm um nível de integração que nem sempre é total nas sociedades locais. Atenção, são pessoas que funcionam de uma forma mais individual, menos viradas, por exemplo, ao fenómeno associativo. Não há associações nesses países que eu lhe referi há pouco, não é? Nem em Espanha, que é outro país, outro destino desta nova imigração, mas são pessoas que mantêm uma relação muito forte com Portugal e que têm para os seus filhos expectativas muito grandes relativamente, nomeadamente, a esta questão linguística. E, portanto, nós vamos ter de encontrar aí algumas respostas. E as respostas são, quer dizer, por um lado são difíceis, mas por outro lado é fácil. Temos de encontrar professores, pivôs, que vamos colocando progressivamente nestes países. Muito bem. Muito interessante esta visão que, por um lado, tem os lusodescendentes e, por outro lado, esta nova imigração mais qualificada, muitas vezes altamente qualificada também, não só masculina, mas também feminina, cuja saída foi facilitada pela globalização, pela internacionalização. Eu gostava de colocar aqui duas perguntas sobre isto. O 25 de Abril trouxe consigo também o direito de voto dos nossos imigrantes. Como é que vê esta possibilidade dos nossos imigrantes votarem e serem parte ativa da vida política em Portugal? E depois, por outro lado, é outra pergunta importante, que é como é que os nossos serviços consulares podem adaptar-se a estas duas realidades tão distintas? Por um lado, as associações, as comunidades mais antigas e estes jovens que agora estão em países às vezes um pouco improváveis, como o Cazaquistão. Repare, a questão do voto é absolutamente central, hoje. E é verdade que aqui há uns anos se dizia, mas eles não votam, eles não participam, hoje já não se pode dizer isso. A verdade é que nas últimas eleições legislativas, por exemplo, já votaram mais de 300 mil pessoas. Não é? E com um modelo de votação que não é propriamente dos ideais, que é, nomeadamente, a parte fundamental é o voto pelo correio, que não funciona em muitos países, não é? Mas já votaram, mesmo assim foram cerca de 300 mil e mais aqueles que cá não chegaram, ou melhor, que chegaram cá depois do prazo, que nós não sabemos quantos foram, mas eu tenho a certeza que foram muitos milhares. Não é? Portanto, eles votam, querem votar, estão despertados para esta necessidade da participação e nós temos vários desafios aí. Primeiro, é o ajustamento da legislação, por um lado, mas por outro lado também em termos práticos, precisamos de ajustar os nossos procedimentos de maneira a podermos, se possível, vir a ter um método mais, diria, mais amigável. E não vejo grande alternativa ao voto eletrónico não presencial. Não é o voto eletrónico presencial. Nós aí não evoluiríamos nada. Agora, voto eletrónico em mobilidade não presencial. Seria o ideal. É possível? Vai depender das questões de segurança. Até lá, temos de, evidentemente, melhorar o que temos. E o melhorar o que temos significa uma coisa, para já uniformizar os métodos de votação. A verdade é que não podemos continuar a ter as pessoas a votarem de uma maneira para o Presidente da República, para o Parlamento Europeu, para o Conselho das Comunidades e de outra maneira para a Assembleia da República. Temos de uniformizar. A proposta já surgiu na Assembleia, já foi votada várias vezes, não vingou, mas lá, com certeza, isto evoluirá no futuro. E, portanto, esta questão do voto é absolutamente central. E a outra questão... Era sobre os serviços consulares. Bom, é os serviços consulares. Magna questão também. Magna questão. Magna questão. É a terceira vez que passo aqui pelo Ministério e, efetivamente, tenho de reconhecer uma coisa. Houve coisas que evoluíram,
houve outras que não evoluíram tanto. Nós temos hoje dificuldades acrescidas, até por um motivo. Foram tomadas uma série de medidas no passado recente, com um conjunto de decisões, o novo sistema informático de gestão consular, o chamado e-Consul, o segundo consulado virtual, já é o segundo que estamos a ter, a utilização do espaço de cidadão na rede consular, todas estas experiências falharam. Em alguns casos falharam clamorosamente. E as experiências falham quando não há procura. Este é o problema. Bom, significa isto que nós vamos abandonar completamente isto? Não. Pelo contrário. Temos de perceber porque é que se falhou, se há problemas de comunicação com as pessoas, de informação, e há. Se há problemas de desenho das medidas e, nomeadamente, de perceber que tipo de atos é que as pessoas precisam, também temos problemas aí, e, portanto, nós estamos a trabalhar em cada uma destas áreas para tentarmos fazer os ajustamentos. Evidentemente que há coisas que eu, pessoalmente, não domino, e assumo isto. Eu não sou técnico de informática. Bom, mas há uma coisa que eu sei, é que houve alterações técnicas feitas na área da informática, com o novo SGC, com a nova aplicação para os vistos, a RPV, que não estão a resultar. E têm de resultar, porque se não resultarem, nós deitamos literalmente para o lixo umas dezenas de milhões de euros. E não pode ser, num país como o nosso. E, portanto, o que é que vamos ter que fazer na área consular? Melhor organização, pensar estrategicamente as medidas que tomamos, ou repensar as que tomamos e pensar muito bem aquelas que viermos a tomar, e, sobretudo, perceber uma coisa, é o que é que necessitam os nossos utentes. E, claro, há aqui uma questão determinante, que é a formação dos nossos dirigentes. É determinante. Muito bem. Realmente tem um grande desafio pela frente, uma vez que temos portugueses a residir em 178 países dos 193 existentes, espalhados assim pelo mundo inteiro, além dos milhões de lusodescendentes que querem manter o contacto com Portugal. Os serviços consulares necessitam dessa evolução constante e da adaptação às novas tecnologias que referiu, nem sempre é fácil. Mas imagino que com 20 anos da sua experiência poderá trazer-nos novas ideias para o futuro, e essas novas ideias terão que adaptar-se às circunstâncias. Que problemas é que, além dos que já referiu, antecipa para o futuro? O que é que nós vamos ter que fazer melhor? Olha, primeiro, é uma coisa que depende de nós, decisores políticos. A atitude. Nós temos de perceber uma coisa. Nós não mudamos o mundo de um dia para o outro por decreto. As mudanças só se operam quando são assumidas pelas estruturas. E, portanto, se nós queremos fazer mudanças, temos de fazer com que a estrutura perceba as mudanças, as assuma e então, sim, a seguir, execute aquilo que é pensado ou entendido como adequado para operar estas mudanças. Eu hoje valorizo muito o diálogo que pontualmente, localmente tenho com, por um lado, com os utentes, comunidades e não só, estrangeiros que nos querem visitar, como na questão dos vistos, por outro lado, com os nossos responsáveis em cada posto e até com os funcionários mais humildes, porque são eles o front office, não é, disto. Depois há também aqui uma relação em Portugal muito importante a ter com os serviços da administração pública, com quem nós nos relacionamos diretamente. Não é? Instituições como o IRN, por exemplo, ou como a Casa da Moeda, a Empresa Nacional Casa da Moeda, são decisivas para esta mesma mudança. Nós temos de ter uma relação de grande proximidade com o utente, seja através dos seus representantes, seja diretamente, para percebermos
dificuldades reais no dia-a-dia. Por exemplo, aquilo que mais tem falhado na nossa máquina consular é o processo do agendamento dos atos consulares, que aliás tem originado um verdadeiro comércio, um negócio, que é inaceitável. Não é? Ora, nós temos de perceber como é que mudamos isto. E temos de mudar. Eu não posso aceitar que um cidadão qualquer, para um simples agendamento de um cartão de cidadão, já não lhe vou falar de um passaporte, nem o tratamento de uma nacionalidade, tenha de pagar 300, 400, 500 euros. Portanto, isto é inaceitável. E, portanto, nós temos de olhar para isto com muito pragmatismo. Repito, em primeiro lugar, está em causa a nossa atitude na relação com a máquina. Repito, não mudamos as coisas de um dia para o outro, só as mudaremos em equipa. E depois há aqui uma outra questão que é paralela com esta, que é para os nossos colaboradores trabalharem, funcionarem com eficácia, têm de ser valorizados. Todos, desde o chefe até ao mais humilde. E, de facto, nós temos problemas graves, nomeadamente salariais, que têm de ser olhados de frente. E mesmo algumas medidas que foram executadas neste domínio, e eu diria bem, sob o ponto de vista da intenção, na prática depois resultaram mal e vieram criar novos problemas. Portanto, às vezes não basta atirar dinheiro para cima dos problemas. É preciso perceber como é que nós gastamos esse dinheiro. Mas não tenho dúvida nenhuma, neste momento não há praticamente nesta casa um setor profissional que não se queixe, e com razão. O caso mais grave que temos em mãos são os nossos coordenadores de ensino, os nossos professores, os nossos leitores e os nossos chanceleres até. Os chanceleres já ganham menos que uma série de funcionários que dependem deles. Nós temos professores e coordenadores de ensino que estão abaixo do nível dos salários mínimos dos países em questão. Isto é inaceitável. E, portanto, é preciso percebermos isto, olharmos para isto e encontrarmos respostas, que eu sei que não é fácil. Temos de ser um bocadinho criativos e espero que consigamos vir a dar alguma destas respostas. Muito bem, Sr. Secretário de Estado, muitíssimo obrigada. Realmente vemos que o 25 de Abril representou uma abertura fundamental também para o trabalho aqui no Ministério dos Negócios Estrangeiros, uma abertura para a democracia, para a valorização das comunidades portuguesas, para a possibilidade dos nossos imigrantes terem acesso ao voto, a possibilidade de trabalhar em conjunto com os serviços da administração pública e da administração local para valorizar e responder às suas questões e às suas dificuldades, e há também este esforço de melhorar o relacionamento com os utentes em todas as suas dimensões práticas, e também, finalmente, a ideia da valorização do próprio pessoal do Ministério dos Negócios Estrangeiros que trabalha nestas áreas. E, finalmente, dar peso e relevo à importância das comunidades portuguesas por todo o mundo, a importância que elas têm para a nossa valorização enquanto país e a valorização também como um próprio instrumento da política externa portuguesa. Muitíssimo obrigado pela sua intervenção e até breve um novo podcast. Eu é que agradeço, muitíssimo obrigado, estou à disposição.